Perdão, a gente tinha que falar de trauma realmente primeiro, mas... Estamos transmitindo. Opa. Estamos ao vivo. Olá, boa noite a todos. Aqui é Guilherme Sens. É muito bom podermos estarmos juntos mais uma vez aqui, junto ao Detox Saúde Mental. Nós estamos conseguindo conectar, André já está conosco. Estamos tendo ainda algumas dificuldades na transmissão, mas conseguimos conectar. Eu já vou estar passando, inclusive, o link lá no grupo, para mais pessoas entrarem aqui conosco. E em breve nós já começaremos a atividade. Isto. Beleza, Deus seja louvado. Só pegar o link. Está girando devagarzinho a bolinha, mas estamos conseguindo entrar. O nome ainda está do minicurso, mas eu já vou trocar. Assim, claro, que a bolinha girar. Enquanto isso, consegui. Já entrou, está transmitindo, está com o público, inclusive. Mais pessoas entrando. Vamos começar, vamos fazer uma oração e começamos? Aí depois nos bastidores aqui que eu deixo o André fazendo e eu arrumo as coisas que preciso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos porque estamos conseguindo levar avante tua obra, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos porque podemos te servir, te agradecemos por seres tão bom para conosco. Ainda temos algumas coisas a acertar, Senhor, e queremos pedir que pela transmissão de hoje, pela mensagem que André nos trará, a importância dela, queremos pedir que tua infinita bondade e misericórdia, tu, ó Pai, trabalhe no nosso coração, na nossa vida. Queremos agradecer o privilégio de poder ser alcançados em Cristo Jesus e clamar ao Senhor pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu Espírito. Ensina-nos a sermos como tu és, graciosos, misericordiosos, perdoadores. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos na semelhança do teu Filho amado Jesus Cristo. Pedimos que cada uma das pessoas que estão participando desse detox, bem como seus familiares e queridos, possam realmente, ó Pai, experimentar a beleza que é estar contigo, a tranquilidade, a leveza que é estar contigo, apesar do turbilhão de problemas que muitas vezes vivemos. Ajuda-nos a superar as dificuldades e os traumas. Nos méritos maravilhosos do teu Filho amado Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém e amém, meu Senhor. Amém. Amém. Andréia, vou te passar, então, a palavra. Fique à vontade para se apresentar. Bom, acho que não sei se todos conhecem a Andréia. Se não conhecem, eu vou tomar a liberdade de apresentá-la. Então, acho que vai ficar melhor assim. Bom, apresentando a Andréia Tuller, viu que chique isso. Então, essa é a Andréia. Ela é literalmente a nossa especialista em saúde mental aqui do Restaura. Minha psicóloga, não vou dizer que é particular, porque eu divido ela com mais vários outros pacientes, mas tem ajudado aí a contribuir para o equilíbrio necessário que cada um de nós precisamos ter diante de Deus. Certamente ela pode estar ajudando aqueles que precisarem a estar conseguindo esse equilíbrio também. Os que precisarem, depois pode estar pedindo para mim que eu passe o contato dela, tá? Brincadeiras à parte. Vamos lá. Hoje ela estará falando conosco sobre a importância do perdão, esse instrumento divino para ressignificar os pesares em que aqui vivemos. Tá? E ela estará nos ajudando aí a compreender o que ele é, o que ele não é e como praticá-lo, como vivê-lo. Andréia,
Palavra do Senhor, certamente, através de tua voz, que Deus abençoe. Amém. Boa noite, pessoal, boa noite a todos, é um privilégio estar aqui. Bora falar um pouquinho sobre o perdão, dentro do contexto que nós estamos propondo para esse detox, achamos extremamente importante que nós nos façamos compreendidos a respeito desse assunto tão complexo, tão importante, tão relevante para a nossa saúde, e muitas vezes acaba que alguns não compreendem a relevância do perdão até mesmo para a sua saúde física, né? A gente traz aí algumas crenças relacionadas ao perdão, mais característico de algo que é opcional, que está tudo bem, que fica lá guardado e é algo emocional. Mas a falta do perdão pode ocasionar grandes prejuízos físicos, mentais e espirituais. Então, nós estamos propondo um detox mental, um momento onde você vai colocar para fora, vai fazer uma limpeza. E uma das melhores ferramentas que nós vamos utilizar para fazer essa limpeza interna é o perdão. É extremamente necessário para que a gente faça uma faxina na nossa vida. Quando a gente olha para a nossa história e tem situações que são muito vívidas na nossa mente da necessidade de perdoar, da necessidade de fazer essa limpeza. Várias pessoas, já ouvi gente falando que tem uma lista de inimigos, uma lista de pessoas que odeiam, aí não tem uma pessoa exclusiva, é a única pessoa. Já ouvi pessoas falando que não odeiam ninguém, que não tem mágoa, não tem ressentimento, e às vezes é muito comum as pessoas interpretarem que o perdão, eles, quando é mais ou menos assim, se eu não tenho ódio de ninguém, então é porque eu perdoei todo mundo que me fez mal. Mas na realidade não precisa só ter raiva ou ter ódio, né? Nutrir ressentimento, ter tristeza também, pode estar associada à falta de perdão, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de falar para você que está aí nos assistindo ao vivo, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer aí, deixar registrada essa dúvida para a gente, acredito que você pode interagir através aí do chat, e quando eu finalizar, eu vou tentando acompanhar e vou tentar responder no que for possível. É algo que nós gostaríamos que realmente ficasse bem compreendido e que a gente pudesse usufruir de todos os benefícios que esse conhecimento, a partir desses apontamentos, eles podem favorecer. Então, todos nós, de alguma forma, guardamos, de uma forma pequena ou grande, guardamos alguma cota ali de ressentimento, dores que foram causadas e que, às vezes, pode ter sido por uma situação específica ou por um amontoado de situações. Tem pessoas que vão guardando, e elas conseguem até lidar com isso. Depois enche o copo, né? Chega ali a gota d'água, ela fala, não, agora é pronto. E aí nunca mais ela perdoa. Tem pessoas, ela tem dificuldade e não quer realmente nunca mais perdoar. Tem pessoas que elas falam assim, olha, você, se pisar no meu calo uma única vez, já é suficiente para nunca mais confiar. Então, a pessoa errou naquele ponto específico, mesmo que tenha sido uma única vez, e aí já está feito uma barreira ali de desconfiança, de proteção, onde essa pessoa que foi ofendida, ela entende que ela não pode mais perdoar. E a gente percebe que por trás de todas as situações que nós vivemos, sempre tem acontecimentos e que esses eventos, eles vão deixar memórias guardadas em nós. Seja eventos positivos ou não, conscientes ou não, eles vão armazenar situações, e essas memórias, elas vão ser armazenadas, elas vão ter um significado, e elas vão ter ali algumas representações, vão ter ali algumas referências também. Então, quando a gente vai falar sobre perdão, a gente entende que toda a nossa trajetória, ela é sim somada de significados e interpretações, e nós costumamos usar algo bem simples para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse assunto, que são sobre feridas, cicatrizes mesmo, na pele, machucados mesmo. Muitas vezes, nós estamos ali com alguma ferida, e está por baixo da roupa, está ali bem cobertinha, de repente está ali numa bandagem, está protegida, e quem olha não sabe que existe essa ferida. E a pessoa, ela chega perto de nós, e ela acaba, então, tocando nessa ferida, às vezes sem saber, sem perceber, toca nessa ferida, e aí eu vou reagir com essa pessoa como se fosse ela que tivesse me ferido inicialmente. Eu vou reagir porque ela tocou na minha ferida, né? Eu lembro que quando era criança, quando nós nos machucávamos,
nós costumávamos a falar que nós estávamos magoados. Então, a gente tinha todo o cuidado para poder deixar aquele lugar ferido, protegido, porque parece que é só você estar com o machucado, as pessoas só atingem esse lugar. Se você bate em algum lugar, você bate justamente nesse lugar ferido. Então, a gente costumava dizer, nossa, você magoou o meu machucado, né? Eu já estava machucado e você veio e magoou esse machucado. Então, quantas pessoas acabam magoando esse machucado? Tem pessoas que só têm a memória desse ferimento quando alguém toca, quando há um estímulo e magoa esse machucado. Daí ela lembra dessa dor, ela lembra dessa ferida e ela vai reagir. Tem pessoas que estão constantemente lembrando, o tempo todo está com aquela memória de que alguém feriu, de que há um machucado, ficam regurgitando ali esses pensamentos, esses sentimentos ruins, e isso acaba trazendo grandes prejuízos. Então, às vezes, isso é consciente e às vezes não é consciente. Falando do perdão, a gente, pensando na palavra perdão, já vem uma outra palavra muito forte à nossa mente. Qual palavra que te vem à mente aí quando a gente fala sobre perdão? É muito comum vir a palavra traição quando nós falamos de perdão. O que eu preciso perdoar? Eu preciso perdoar uma traição. Usando o significado da palavra de uma forma geral, a palavra traição, o que ela quer dizer? Quebra de lealdade, de fidelidade, quebra de confiança. É um sentimento que é deixado quando essa pessoa que eu entreguei algo, que eu me dediquei, que eu confiei, ela quebra, né? E isso pode trazer sérios prejuízos mentais, físicos e espirituais. Por exemplo, quando eu confio em alguém, e aí a gente vai pensar como nós formamos os nossos relacionamentos, de como nós formamos as nossas histórias, porque se alguém pergunta para mim quem sou eu não sou só a André. Quem é André? André é André e pronto. Eu também sou resultado das pessoas que conviveram comigo, das pessoas que convivem. Então, eu sou mãe do Joe, eu sou mãe da Isabelle, eu sou esposa do Alan, eu sou filha do Antônio. Então, existem pessoas que fazem parte da minha história. Essas pessoas, para que elas fizessem parte da minha história, a gente vai pensar ali, até mesmo os pais, e é claro que os pais nós não escolhemos, mas eu permito que eles se mantenham fazendo parte da minha história, da minha vida, mesmo que eu não consiga tirá-los da minha essência, eu posso permitir ou não que eles se mantenham. Quando a gente pensa nisso, eu ofereço para o outro uma abertura. E tirando, né, pai e mãe, por exemplo, que é algo que já é estabelecido, esse vínculo, e embora às vezes nós não confiamos nem no pai, não confiamos na mãe por conta de desconfiança, por causa de traição e de uma soma de fatores, mas nós oferecemos para o outro, eu dou uma liberdade para que ele faça parte da minha vida. E se eu pensar em relacionamentos, eu vou dando pouco a pouco liberdade para que esse outro ele vá ocupando um espaço na minha história, na minha vida, para que eu vou ganhando confiança. Eu não vou confiar nele assim, de uma hora para outra, entregar a minha senha do banco, né, entregar a minha vida, o meu coração. Geralmente isso é conquistado, é cultivado pouco a pouco. Até que esse outro ele começa a fazer parte da minha história. E aí eu começo a desenvolver nesse relacionamento um laço de confiança, de fidelidade. Eu sei que essa pessoa eu posso confiar sobre as minhas finanças, eu sei que essa pessoa eu posso confiar nos meus segredos, eu sei que essa pessoa é confiável em tudo, então eu coloco ela na minha vida. Quando ela me trai, e aí essa traição, ela pode ser qualquer comportamento de deslealdade, de falta de fidelidade, uma mentira, uma agressão, uma traição de relacionamento mesmo, uma agressão sexual, qualquer tipo de traição, quando ela me trai, nessa traição eu sofro um desequilíbrio, porque a minha história ela já está estabelecida com esse outro, com essa amizade, com esse marido, com esse filho, com esse pai, né? E agora eu tenho um equilíbrio de relacionamento. Esse outro faz parte de mim e eu faço parte da história desse outro. Existe um significado simbiótico que vai envolver esses relacionamentos. Então, quando eu sou traído, eu sofro um desequilíbrio e eu perco a minha própria estabilidade. E, de repente, eu começo a viver conflitos de quem eu sou, qual é a minha importância. Por exemplo, é comum, diante de uma traição, nós olharmos para nós e perguntarmos o que foi que eu fiz?
que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para que esse outro fizesse isso comigo? Qual que é a minha responsabilidade nesse outro? É muito comum nós, antes de olharmos para o que o outro fez, eu olhar para mim primeiro, porque causa realmente um desequilíbrio em mim. E as marcas da traição, elas são percebidas com mágoa, com raiva, com ressentimento, né, com essa desconfiança que ela começa a surgir a partir de agora, uma desesperança, insegurança. Tem pessoas que elas perdem aí o sentido de viver, porque elas estabeleceram a sua experiência, elas estabeleceram as suas motivações para viver nesses relacionamentos. E, de repente, quando ela perde, tem pessoas que conseguem expressar isso muito falando, eu perdi, o meu chão se abriu, né? O meu teto caiu sobre a minha cabeça. A pessoa ela se sente totalmente perdida, desestruturada, diante de uma traição, algo que é totalmente inesperado. E essas marcas, elas podem ser tão profundas. Quando a gente pensa, por exemplo, em uma peça, a gente pode pensar em uma peça de cerâmica, um vaso, esse vaso, quando ele cai e ele quebra, ele pode ser restaurado, ele pode ser colado ali, porém, ele nunca mais será novo, ele nunca mais será um vaso que nunca foi quebrado. Há marcas, essas marcas, elas ficam. E pensando nesses danos que a traição deixa, quando a gente pensa nesses danos que esse desequilíbrio causa, por toda essa situação, né? Como que é possível a gente reparar isso? Outra fala que é comum às pessoas que são traídas, elas vão dizer que é como se elas tivessem recebido uma apunhalada pelas costas. É uma sensação de impotência muito grande diante de alguém que eu confiei e que agora ele me atingiu desse jeito. Isso acaba sendo muito profundo, porque essa impressão que eu recebo, a dor que me causa essa traição, ela é diferente, porque se eu estou passando na rua e um estranho me ofende, por exemplo, eu posso chegar em casa chateado. Essa ofensa, ela pode ter a ver com os significados que eu dei para mim mesmo, com as minhas referências, mexer com algum conteúdo meu, e eu posso ficar triste. Porém, quando é alguém que eu amo, que fala isso sobre mim, aí a coisa acaba ficando mais profunda, né? Então, é algo terrível. E como que a gente pode, enquanto seres humanos, aí reparar esse dano? Quando a gente vai falar sobre perdão, é muito claro para mim que o perdão, ele vai existir junto com uma outra palavra, milagre. Porque, humanamente falando, é impossível seres humanos perdoarem, oferecer agora algo bom para alguém que fez tanto mal para a gente. A palavra perdão, ela vai vir aí com esse significado, né, de que remissão de culpa, remissão de ofensa, desculpas, e no português, geralmente a gente tem uma diferença entre a palavra desculpas e perdão, geralmente a gente usa perdão para coisas mais profundas, embora tem pessoas que usam também para gestos simples de pisar no pé, de errar em alguma coisa, mas quando há um evento profundo, de traição, de grande dor, quando a pessoa fala desculpas, parece que não é suficiente para que eu entenda que ela realmente está sentindo pelo que ela fez. Então, geralmente, usa-se a palavra desculpas também. Então, o perdão, qual que é a função dele? Ele vem para poder eliminar essa dor, esse ressentimento, essa raiva, ele vem para poder se esvaziar. Então, ele é resultado de uma ação humana e ele é um processo muito complexo. Perdoar é realmente difícil, principalmente dependendo de alguns fatores que a gente vai falar um pouquinho, mas ele é também totalmente possível. Uma outra coisa que a gente vai pensar em relação ao perdão é que quando eu perdoo alguém, eu assumo uma responsabilidade com esse outro. Então, pensando que eu confio e que para eu confiar em alguém, eu preciso amar essa pessoa, eu desenvolvi um relacionamento com ela, como nós falamos, ela tem uma relevância na minha vida, então ela é significante na minha história. Quando ela me trai, ela quebra essa confiança, então ela rompe com esse compromisso, eu acabo rompendo com ela também, por causa do mal que ela me fez, e agora um outro sentimento surge no lugar daquele que existia amor, que existia empatia, troca. Agora existe rancor, agora existe ressentimento, tristeza. Quando eu perdoo, eu tenho que abdicar agora desses sentimentos ruins que ocuparam, né, o lugar daqueles sentimentos bons, e não só liberar para ela o perdão, eu preciso agora também liberar coisas boas, eu preciso voltar e agora permitir que ela vivencie comigo
sentimentos positivos. Tem pessoas que depois de serem traídas, quando elas perdoam, elas nunca mais conseguem colocar essa pessoa naquele mesmo lugar de sentimento, elas não confiam mais, elas não amam mais. Às vezes elas até conseguem gostar ainda dessa pessoa, às vezes conseguem conviver com ela, mas é aquela coisa, né? Sempre fica com o pé atrás. E aí, será que perdoou mesmo? Tem pessoas que depois de um evento de traição e ali de remissão, de reparação desse dano, ambos, né? Tanto o ofensor quanto o que foi ferido, eles começam a desenvolver a partir dali um relacionamento muito mais sólido, muito mais forte. Isso também é comum. Então, o ofensor agora, ele vai ganhar desse ofendido sentimentos positivos. Além de eu perdoar, eu ainda preciso oferecer sentimentos bons, oferecer coisas boas, substituindo esses sentimentos ruins. Então, isso faz com que o perdão ele seja ainda muito mais complexo. Então, eu perdoo, eu preciso agora deixar a dor ir, eu abdico desse direito de sentir dor, eu me livro desse ressentimento, eu preciso agora me reinventar, eu preciso ressignificar a minha história, porque às vezes esse ofensor, a partir desse momento que ele rompe com esse compromisso de fidelidade, ele não faz mais parte da minha vida, ele não faz mais parte da minha história. E já que eu tinha estabelecido a minha vida confiando que essa pessoa ela faria parte da minha história, eu preciso agora me reestruturar, ressignificar tudo isso. Eu preciso aceitar o passado, aconteceu, ele passou. Ao mesmo tempo que eu aceito esse passado, é importante que eu encontre forças para poder aproveitar o que eu tenho no presente, o que me restou. E aí, geralmente, a gente vai se apegar em outras pessoas, vamos nos apegar em outras motivações, para que eu consiga, então, enfrentar o futuro com esperança. Porque nessa desestrutura, quantas pessoas começam a desistir de viver, param de se alimentar, param de tem dificuldade para dormir, saem do emprego, começa a ter notas baixas na escola, então a sua vida vai decaindo, decaindo, e de repente a pessoa ela pode desenvolver uma doença psicossomática e morre. É comum a gente perceber isso também. Então o perdão ele vai traçar uma nova rota, é como um GPS, vamos traçar um novo caminho para que nós possamos continuar seguindo em frente mesmo sem esse outro. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de perdão. Então, nós conseguimos identificar pelo menos 4 tipos de perdão. Nós temos o auto-perdão, que é uma das coisas que é necessária também, e que para muitas pessoas é muito difícil. Nós temos alguns estudos que vão sugerir que a pessoa que ela tem dificuldade em se auto-perdoar, ela também pode ter dificuldade em perdoar o outro. Isso é comum. Então, a pessoa que tem dificuldade em se auto-perdoar, geralmente, o que ela carrega? Ela carrega culpa, ela carrega remorso por algo, e essa culpa ou esse remorso é tão intenso que ela não consegue perdoar a si mesma. E ela vive em constante conflito com o passado, com o que ela fez. E por mais que as pessoas falem, não, mas não tinha outro jeito, mas era assim mesmo, mas isso não justifica, não importa, ela está ali remoendo, e aquilo vai pesando na história dela. Um outro tipo de perdão são as pessoas que têm dificuldade em oferecer perdão para os outros. Uma pessoa que ela tem dificuldade em oferecer perdão para alguém que ela traiu, para alguém que ela estabeleceu esse vínculo de confiança, ela pode também ter dificuldade de perdoar várias outras pessoas, de oferecer perdão para várias outras pessoas. Pessoas que têm dificuldade em oferecer perdão são pessoas que têm guardado ali ressentimento, rancor. Então, de repente, alguém pode falar assim, não, eu não tenho ninguém para perdoar, mas tem uma pessoa que eu prefiro, assim, manter distância, porque eu lembro ainda de algumas coisas que ela fez. Então, a gente precisa entender a respeito disso. Perdoei, eu não perdoei? A gente vai falar um pouquinho, eu espero que até o final desse momento juntos, você consiga interpretar se você realmente precisa perdoar ou não, o que ainda resta aí dentro, e vamos colocar para fora, vamos limpar essa mente, vamos limpar esse corpo das influências que a falta de perdão ocasiona, para que a gente tenha resultados positivos que são os esperados para a proposta desse detox, né? Tem um outro tipo de perdão, que é aquelas pessoas que têm dificuldade em aceitar perdão. Eu não sei se você conhece alguém assim, ou se você
é assim, de repente, mas a pessoa ela tem uma dificuldade tremenda em aceitar o perdão dos outros. E, às vezes, o que está relacionado nessa dificuldade em aceitar o perdão? A desvalia. A pessoa ela não acha que ela tem mérito, que ela não tem valor, que ela não tem, ela acha que ela não é merecedora de receber o perdão de ninguém. Não, nem me pede desculpa. A pessoa fica extremamente incomodada quando alguém pede desculpas para ela, porque ela acha que ela não tem mérito para poder receber desculpas de ninguém. São pessoas que geralmente também têm uma baixa estima. E isso vai influenciar nessa forma de ela aceitar o perdão dos outros. Um outro tipo de perdão que a gente compreende é as pessoas que têm dificuldade em pedir perdão. Você deve conhecer alguém assim, né? Pessoas que têm muita dificuldade em pedir perdão, em pedir desculpas. Então, são pessoas que podem carregar muito orgulho. Pessoas que acreditam que, se pedirem perdão, elas vão estar em um lugar de inferioridade. Pessoas que acreditam que, se pedir perdão, nossa, quase que vira um trava-línguas aqui, ela vai se sentir vulnerável. Então, ela não pode pedir perdão, porque ela não pode sair desse lugar. Né? Senão ela vai se tornar fraca, e o outro pode fazer com ela o que ela quiser, então ela não pede perdão. Ou ela pode ter esse orgulho porque ela acredita que ela é melhor que esse outro, então eu não vou te dar algo porque eu sou muito melhor do que você, então eu não vou te dar perdão. A gente precisa compreender quais desses aspectos na nossa vida, na nossa história, dificultam eu oferecer, eu receber, eu aceitar, com a forma que eu lido com o meu próprio perdão. Então, são aspectos que vai trazer para a gente um pouco mais de luz. Espera, por que eu tenho dificuldade em perdoar aquele homem, né, que um dia foi importante para mim? Por que eu tenho tanta dificuldade em perdoar a minha mãe quando ela falou aquilo? Isso está relacionado com o quê? Eu tenho dificuldade em aceitar porque eu não acho que eu tenho valor? É porque ainda existe rancor em mim, ainda existe ressentimento? É porque eu estou inseguro em relação à aceitação desse perdão? E se a gente fosse falar tudo que o perdão ele abrange, nós ficaríamos muitas horas conversando, porque é realmente um assunto extenso e complexo, como a gente falou. A gente vai perceber também alguns tipos de reações diante do perdão, diante de eventos onde essa pessoa ela trai, e como esse ofensor e como a pessoa ofendida ela reage. Tem pessoas que nos machucam, que são pessoas que pedem desculpas, são pessoas que demonstram arrependimento e elas reconhecem que elas erraram. Esse seria o mundo perfeito. Como seria bom se todos os nossos relacionamentos, tanto de nós para com o outro, como do outro para conosco, aonde houvesse um erro, nós pedíssemos esse perdão, pedíssemos desculpa, demonstrássemos que realmente estamos errados e reconhecêssemos o nosso erro, tivesse algo para reparar isso. Isso seria muito bom, seria o mundo perfeito. Mas existem pessoas que pedem desculpas, elas pedem perdão, mas elas não demonstram que estão arrependidas e muito menos reconhecem os seus erros. Elas pedem desculpas só por pedir. Sabe aqui a gente costuma falar, é só da boca para fora? Então ela só pede, desculpa aí. E elas continuam do mesmo jeito. Isso acaba dificultando bastante até para o ofensor, para o ofendido, ele liberar o perdão, né? A gente vai falar mais disso também. Tem pessoas que não pedem desculpas, não demonstram arrependimento, aceitam que erraram, mas elas não demonstram para não se tornarem vulneráveis ou por tantos outros fatores. Tem pessoas que não pedem desculpas, mas elas fazem de tudo para mostrar que elas estão erradas. Então, os comportamentos delas são bem diferentes dos acontecimentos, né, dos comportamentos anteriores, e a gente vê a pessoa claramente pedindo desculpas com a forma de se comportar. Tem várias reações ao perdão. Tem pessoas que pedem desculpas até pelos erros dos outros. Ela nem errou, mas ela está pedindo desculpa pelos erros dos outros. Conhece alguém assim? Você é assim? Geralmente, pessoas que ficam pedindo desculpas pelos erros dos outros são pessoas que também carregam muita culpa. E são coisas que a gente precisa rever. Tem pessoas que sofrem pela falta de perdão que elas dão para um erro que não foi cometido com elas. Então, por exemplo, a minha sogra, ela foi traída pelo meu sogro. E aí eu nunca perdoei o meu sogro. A minha sogra perdoou o meu sogro, mas eu não perdoei. E aí por quê? Por que eu não perdoo uma dor que o outro sofreu? Eu fiquei sabendo que a minha mãe, ela sofreu muito na mão da mãe dela. Então eu não perdoo a minha avó, mesmo que eu não conheça, eu não perdoo a minha avó. Por que eu tenho dificuldade de perdoar algo que não foi causado a mim, foi causado ao outro? Isso acontece
Geralmente porque a dor do outro fala muito mais sobre a minha dor do que a dor dele. E aí eu vou reagir. Porque se a ferida é do outro, e tem alguém pondo o dedo na ferida do outro, eu não posso ficar gritando. É claro que para mim vai ser desconfortável, também não posso gostar disso. Mas dificuldade para perdoar, ficar guardando ressentimento, remoendo isso, então isso está relacionado muito à minha própria dor. Pessoal, vocês estão entendendo aí? Espero que estejam conseguindo aí compreender, acompanhar, e aí eu vou falando aqui, de repente, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão comentando com a gente mais para que eu possa interagir com vocês. Uma outra reação muito comum diante de uma ofensa é o desejo de vingança. Como é comum a gente querer pagar esse mal que foi feito a nós. O desejo de vingança, ele vem assim de uma ira contra a injustiça, logo porque eu acredito que o que foi feito comigo é totalmente injusto. E nós sabemos que o mal que é feito realmente não é justo. Nada justifica um ato de maldade, uma perversão, uma traição, uma enganação, seja qualquer que seja. Nada justifica. Só que a sensação que dá é que eu preciso fazer alguma coisa, né? Tem algo aqui dentro de mim e parece que eu preciso fazer alguma coisa. Então vem o desejo de vingança. E quando nós nos vingamos, dá uma sensação de libertação, né? Dá uma sensação de dever cumprido. Coloquei para fora, é isso, agora é como se fosse uma correção. Então, a gente precisa pensar em uma outra coisa relacionada a isso. Como que a gente vai identificar se a gente precisa realmente perdoar alguém? Como que você lida com os atos de injustiça? Como que você lida com as pessoas que fazem mal para você ou que fazem mal para o outro? Esse desejo de vingança, ele surge, ele vem, né, como justiceiros mesmo, eu preciso fazer alguma coisa com as minhas próprias mãos. Nós sabemos que todo erro merece castigo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todo mal, ele deveria ser pago com a morte, porque é isso que o pecado ele trouxe para a humanidade. Porém, quando a gente vai pensar na vingança, a vingança ela não nos pertence. A vingança, ela não traz a correção necessária para o que aconteceu. Às vezes, o ofensor, a partir do momento que ele recebe também a vingança, né, daquele que ele ofendeu, às vezes ele pode até ter ali um peso de consciência, ele, por causa das consequências dessa vingança, ele pode olhar melhor para a história dele, pode se arrepender, e pode até ser bom para ele nesse sentido, dependendo do tipo de vingança. Pode acontecer. Porém, o mal que eu causo a mim, às vezes, é muito maior do que o dano que foi causado primeiro pelo primeiro agressor. A gente pensando em vingança, a gente consegue pensar em muitos comportamentos, e eu vou trazer aqui um exemplo bem, assim, não tão comum, mas um exemplo até exacerbante, né? Para que a gente entenda um pouquinho mais a respeito de como funciona essa questão da vingança. Quando um abusador, um ladrão, né? Ele é pego pela comunidade, principalmente abusadores, né? Quando ele é pego pela comunidade, quando ele é pego por outros presos, então tem lá as regras entre eles, que eles permitem ou não permitem, ou a própria comunidade, pessoas comuns ali, trabalhadoras, honestas, pessoas passivas, tranquilas. Quando eles pegam este ofensor, eles vão maltratar essa pessoa das piores formas possíveis, né? Então, esse abusador, ele é submetido a práticas, a torturas terríveis. E aí eu olho para esses outros que estão se vingando de alguém que fez um grande dano. Então, é claro que o dano que ele cometeu, nada vai reparar. Porque com vingança ou sem vingança, o dano ele ficou. A única coisa que eu vou sentir é um pouco de alívio, de dever cumprido, como a gente falou. Mas a correção que é necessária não vai acontecer. Então, eu mato esse outro. Eu tenho práticas, e às vezes, eu estou falando de algo exagerado, mas às vezes com palavras, às vezes com comportamentos muito agressivos, com danos irreversíveis que eu causo para esse outro, aonde a ferida continua lá. Ela não é sarada a partir da vingança. Então, a vingança, como diz o ditado, ela nunca compensa. Porque a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus e só Ele tem a sabedoria e o amor para usar da vingança com justiça e assim reparar o erro.
Então, o perdão, ele vai depender de alguns fatores. E a dificuldade que a gente, enquanto seres humanos, tem para perdoar é influenciada por esses fatores. Então, quem foi que me feriu? Foi um estranho que me feriu? Foi o melhor amigo? Foi o meu esposo? Foi o meu filho? Qual o significado dessa pessoa para a minha vida? Quanto mais relevância ela tiver, pode ser que eu tenha mais dificuldade em perdoar. Então, quando a gente vai falar de perdão, é importante também eu ver isso. Não é que eu não quero perdoar porque foi algo simples, porque foi alguém simples. Se a dificuldade em perdoar ela existe, provavelmente é por causa da intensidade, do agravamento que esse dano me acometeu. Como foi esse ferimento? Foi um ferimento simples? Foi uma mentira? Não, eu estaria em tal lugar com você em tal horário, mas eu esqueci, não fui, mas porque eu invento uma história lá. Não, foi uma agressão física importante, onde eu tive que ser hospitalizado, onde eu tive que ir para a delegacia para fazer uma denúncia, né? Eu peguei você com outro homem, com outra mulher. Qual foi o tipo de ferimento? Como foi esse ferimento? Esse ferimento, ele foi rápido? Foi uma única vez? Foi um ferimento superficial? Foi um ferimento profundo? Qual foi a intensidade e a frequência desse ferimento? Então, olhando para tudo isso, a gente vai perceber que realmente tem pessoas que agridem, né? Então, tem pessoas que traem e elas exigem que aquele que foi machucado, ele perdoe naquela hora e pronto. Você conhece alguém assim? Que, de repente, acabou de acontecer, você tem que pedir desculpas e é isso. Isso acontece até muito quando a gente é criança, né? Acontece alguma coisa e aí a outra pessoa vem e pede desculpa, a outra criança vem e pede desculpa, e a mãe olha assim e fala assim, aceita as desculpas deles, dá um abraço agora. A criança ainda está sentindo aquilo, ela nem conseguiu entender bem ainda, tá? Mas tem que abraçar, é isso, tem que ser rápido. Não importa, me perdoe, pronto. Eu não já pedi perdão? Então é simples, agora é só perdoar. E não é simples assim. Pensando em ferimentos físicos, nós sabemos que um ferimento, por exemplo, de uma queimadura, ele vai ter uma cicatrização e vai necessitar de cuidados para essa cicatrização ocorrer de uma maneira saudável, diferente de um ferimento a balas, diferente de um ferimento por arma branca, né? Por um arranhão, por uma escoriação. Dependendo do tipo de ferimento, eu preciso ficar hospitalizado para que eu tenha ali condições, para que eu receba um tratamento adequado, para que eu tenha esse tempo para esse ferimento, para que eu receba ali antibióticos e tudo mais. Então, quando a gente olha para as nossas feridas emocionais, é a mesma coisa. Qual a intensidade, quem foi que feriu, qual fase da vida foi esse ferimento. Isso é muito interessante também, para que a gente liberte o perdão e para que a gente entenda mais sobre ele. A infância é uma fase que marca a nossa história para todo o sempre, para toda a nossa vida, né? Então, tudo o que aconteceu comigo na minha infância, as referências que eu trago de lá, as marcas que foram deixadas nessa fase, são marcas profundas. Nós temos uma escritora que costumamos compreender sobre os escritos dela, né? Uma escritora norte-americana, muito importante, tem registros muito interessantes também, que ela fala assim, que as marcas deixadas no início da vida, por mais que estejam sepultadas, elas nunca serão removidas, porque ela está ali em uma fase de desenvolvimento, a uma fase importante. E essas cicatrizes, essas feridas que elas são deixadas nessa fase, elas podem ser carregadas para o futuro, aonde outras pessoas vão colocar o dedo nessa ferida e eu vou gritar. E eu vou ficar com raiva dessa pessoa que colocou o dedo. Eu vou ter dificuldade de perdoar essa pessoa que colocou o dedo nessa ferida, porque, na realidade, outras pessoas já deixaram essa ferida, principalmente esses principais cuidadores. E a gente percebe muitas coisas, que às vezes é até simples, dos pais, em relação à traição das crianças, né? Traindo as crianças. Ai, coloca a criança para dormir para poder sair. Ai, engana a criança para sair sem que a criança veja. Isso tudo é traição. Né? Eu estou rompendo com um laço de fidelidade. A criança começa a ficar assustada, começa a ficar insegura, ela não confia mais. Quando os pais falam, eu vou te dar isso e não dá. Quando os pais falam, eu vou te dar uma surra e não dou também. Então, esse vínculo de confiança, ele vai sendo ali corrompido. E depois, quando alguém faz algo comigo, que se assemelha, que vai causar em mim o mesmo sentimento que foi me deixado nessa fase primária da vida, eu vou com certeza ter dificuldade de perdoar. Então, muitas vezes, o nosso conflito em perdoar experiências do presente estão associadas aos principais ali, aos primeiros
que deixaram essa ferida. E aí, para que eu consiga perdoar esse, eu preciso fazer essa diferenciação, quem é esse outro e quem foi quem me feriu primeiro. Eu preciso, muitas vezes, tratar essas primeiras feridas para que esse outro, ele também seja perdoado. E é muito comum acontecer isso nesse processo de libertação, de liberação dessas dores. Então, o perdão, ele com certeza também pode ser influenciado pelos nossos aprendizados individuais, coletivos, né? Como a comunidade interpreta, como a comunidade aceita determinados comportamentos, determinados padrões, e isso vai ficando enraizado em nós, e nós também vamos lidando com isso de acordo com essas referências. O que é claro para nós é que o perdão, ele vai sim proporcionar um grande alívio para a dor. Olha aí aonde você está e tenta encontrar no seu corpo alguma cicatriz que você tem de algum momento da sua vida. Olha essa cicatriz e vê se você lembra de onde foi que você foi ferido. Quem foi que te machucou? Você caiu sozinho? Como foi esse ferimento? Eu acredito que você vai encontrar cicatrizes aí, se é que você tem alguma. Eu tenho algumas, eu acredito que todos nós devemos carregar alguma, né? Pequenas ou grandes ali, de alguma maneira a gente já foi ferido na vida. Então, eu tenho algumas das quais eu consigo lembrar. Nossa, essa daqui eu lembro exatamente. Até essa semana, meu esposo estava falando, essa cicatriz aqui foi de quando mesmo? Eu falei, não, essa daqui foi de tal dia, quando o nosso filho era pequeno e tudo mais. Eu lembro bem sobre esse dia. Foi uma dor profunda, que, assim, eu fiquei até meia mole naquele dia. Então, eu lembro desse dia. Eu olho para essa cicatriz, eu lembro, eu passo a mão sobre essa cicatriz, eu não sinto dor. Mas eu sinto incômodo, né? Porque ficou um queloide ali, então não é confortável passar. Então dá um desconforto quando eu passo a mão em cima dessa cicatriz. Mas já está cicatrizado, não dói mais. Doeu lá naquele dia, doeu durante um período até que houvesse essa cicatrização. Pode ter ferimentos aí que você olha e fala assim, nossa, nem lembro onde foi que isso aqui, que eu machuquei isso daqui, não tem nem ideia, esqueci. E não dói. Mas tem cicatrizes que você olha e fala, não lembro, mas toda vez que eu passo a mão em cima ainda dói. Sabe, às vezes, quando a pessoa faz uma cirurgia e aí já cicatrizou, passou um ano depois, e a pessoa começa a sentir dor novamente, começa a ter inchaço, e aí tem febre, e aí vai para o hospital, vai ver o que aconteceu. Ai, ficou algum objeto estranho ali dentro. Ai, restou ainda um pedaço da madeira que entrou quando ela se machucou, ainda tem um resquício ali da bala, enfim. Existe alguma coisa ali. E aí, um ano depois, não sei quanto tempo depois, esse lugar, ele começa a doer novamente, porque ainda existe alguma coisa. A gente vai entender que o perdão, ele vai funcionar mais ou menos assim, né? Perdão, eu lembro. Às vezes, eu posso não lembrar, mas eu posso lembrar também, tudo bem. Porque o perdão, ele não vai causar amnésia. Eu lembro que você me machucou, eu lembro que você me traiu, mas eu não sinto dor mais quando eu trago essa memória. Eu não sinto mais esse desejo de vingança. Eu não sinto mais esse ressentimento. Eu sinto um desconforto, porque não era para ser assim. Nós tínhamos um laço de amizade que foi rompido. Ou então eu não sinto desconforto nenhum, não me desequilibra, nada, está tudo bem. E quanto mais eu vou me aliviando desse desconforto, mais a gente vai entendendo que houve o perdão e que essa ressignificação ela foi completa. Então, o perdão ele tem um grande poder quando eu vou me desapegando de uma maneira gradual, contínua desse ressentimento, ou às vezes de uma maneira imediata. Para quem é a pessoa que foi ferida, o perdão é um ato de coragem, né? É uma decisão. A gente vai pensar também aonde o tempo ele vai entrar como um grande aliado nessa cicatrização. E é importante a gente respeitar esse tempo. Como eu falei, uma escoriação, ela vai cicatrizar com um tempo diferente de uma cirurgia grande. Por quê? São ferimentos mais profundos, são ferimentos mais complexos. Então, o tempo ele vai ser um grande aliado. Porém, o tempo, ele sozinho, ele não vai fazer isso. Ele também precisa, eu preciso também atuar de maneira direta na ressignificação dessa dor. Pouco a pouco, a falta de perdão, ela vai consumindo as minhas energias e vai trazendo grandes prejuízos, principalmente para mim. Então, a gente percebe muitas pessoas falando que as dificuldades que elas têm em perdoar é porque ela olha muito para o outro, né? Para quem feriu. E a gente vai entender que o perdão, ele não é sobre o outro. O outro também tem uma relação aí, ele também pode ser beneficiado. Mas o perdão é sobre mim, é a minha história, é o que eu decido ou não carregar. É o que eu decido
continuar. E a gente vê que, assim, o ofensor, ele me machucou, então, usamos aí algumas alusões para que a gente possa compreender um pouquinho. A pessoa vai te dar ali um veneno, por exemplo, né? E você está com esse veneno na mão, você toma, e agora quem precisa ser cuidado para não morrer? Sou eu que estou com esse veneno. Eu decido o que eu quero fazer. Então, é sobre mim, é sobre a minha história. E não é justo até que eu continue segurando esse veneno, continue engolindo, né? Aí trazendo sempre à tona isso, remoendo tudo isso dentro de mim, que eu continue causando um ato que eu abominei no outro, um ato que o outro fez e que eu não queria que ele fizesse, eu fiquei com raiva dele porque ele fez e agora eu mesmo continuo. Não é justo comigo isso, então perdão é sobre mim. Quando a gente vai pensar em perdão também, outra dúvida que as pessoas trazem é que, então quer dizer, se eu perdoar, quer dizer que eu preciso confiar eternamente na pessoa de novo, e eu preciso me colocar naquele lugar ali de novo, e tudo bem. E tem muitas pessoas que têm dificuldade em perdoar, porque elas acreditam que se elas perdoarem, elas vão ser vulneráveis. E a qualquer momento o outro vai machucá-la novamente. Então, ela não perdoa o evento que aconteceu, e ela já não perdoa a previsão que ela tem dos próximos erros que ela acha que o outro vai cometer. E aí fica difícil de perdoar, porque eu estou fazendo uma leitura do futuro, que na realidade eu nem sei se essa pessoa vai errar ou não novamente. Mas eu tenho certeza, ele vai fazer de novo. Quem faz 1, faz 2, faz 10. E fica difícil para perdoar. Então, assim, dependendo da relevância que essa pessoa tem para a nossa vida, e isso acaba trazendo para a gente muitas reflexões. Eu vou tentar ser breve aqui, se vocês ficarem com dúvidas, depois vocês me perguntem. Mas, um exemplo, tem mulheres, que é mais comum, mulheres sofrerem agressões físicas importantes. Essas mulheres, elas são ali protegidas pela lei Maria da Penha, né? E esse homem, ele não pode chegar perto, ele não pode ter contato, ele precisa de um distanciamento dessa mulher, aonde ela tem uma medida protetiva para que ela continue inteira, né? Para que mantenha a integridade dessa pessoa. Por que ela vai precisar desse afastamento? Porque se ela se mantiver, a vida dela está em risco. Então, ela precisa perdoar esse homem, ela precisa perdoar, porque o perdão é para ela, não é? Ela precisa perdoar, mas ela precisa também de um distanciamento de segurança, porque a vida dela está em risco. E se ela não colocar um limite, esse outro pode acabar com a vida dela, acabar com essa integridade. E isso a gente está falando de morte, por exemplo, de feminicídio, mas a gente pode pensar até em uma morte pouco a pouco, a pessoa vai ali definhando emocionalmente, porque ela está em um relacionamento tão tóxico que esse outro vai sugando as suas energias. E a Bíblia fala, olha, cuidado com quem você anda, né? Você vai ficar sentado ali na roda dos escarnecedores, toma cuidado, o ditado fala, cuidado com quem você anda. Então, a gente precisa também entender que eu vou perdoar, mas tem pessoas que eu preciso colocar um limite. Eu preciso colocar um limite de segurança. E isso é preciso às vezes. E às vezes eu não preciso dessa proteção. Eu só perdoo e a gente consegue voltar a ter esse relacionamento de fidelidade, porque eu sei que agora eu consegui ressignificar isso e que esse outro, ele não é uma ameaça para mim nesse sentido. Então, o perdão também, quando a gente vai pensar, a dificuldade que as pessoas têm em perdoar é porque elas acreditam que é sobre o mérito. Então, essa pessoa não vou perdoar porque ela não merece. Olha para ela não merece o meu perdão. Eu me coloco no lugar de superior, como eu falei, né? E não é sobre mérito. Porque eu não fiz a mesma coisa, porque eu nunca traí ninguém, mentindo, enganando, roubando, não quer me dizer que eu sou melhor que essa pessoa. A diferença é que o erro dela é diferente dos meus erros. Mas não tem a ver com mérito. Se a gente for pensar em mérito, ninguém merece perdoar e também ninguém merece ser machucado. Outra coisa que a gente vê em relação à dificuldade com o perdão é que as pessoas pensam que o perdão ele tem validade. Então, assim, até esse momento você pode conviver comigo, tá tudo bem. Mas a partir daqui já não vai mais. A partir do próximo evento, você vai ter que pagar pelo evento que passou e pelo evento que aconteceu agora. Então, começa a colocar um prazo de validade. O perdão, ele começa a ser interpretado como condicional. Se você mudar, se você mostrar arrependimento, se você me der isso, se você fizer aquilo, aí eu te perdoo. E aí não é para ser assim também.
Porque o perdão, ele não pode ser condicional. Não depende do outro fazer, mudar ou não mudar. É o que a gente falou agora no início. Seria um mundo perfeito se a pessoa mudasse, se ela se arrependesse, se ela reparasse de alguma forma esse dano. Mas nem sempre acontece isso. Quantas vezes a gente perdoa e a pessoa continua com outras coisas? Às vezes é o mesmo erro, às vezes são erros diferentes. Né? Às vezes ela passa 10 anos da vida cometendo o mesmo erro, depois ela para e nunca mais comete. Às vezes ela passa todo o tempo cometendo vários erros diferentes. Então, o perdão, ele não é condicional. O ofensor, ele não precisa pedir desculpas, ele não precisa mudar para ele ser perdoado. Não é condicional. Eu perdoo, apesar dele ser assim, apesar dele não mostrar, porque, como dissemos, o perdão ele tem a ver comigo. É comum a gente precisar perdoar a mesma situação várias e várias vezes. É comum isso acontecer. Outra coisa também, quando a gente vai falar de perdão, não é aceitar e deixar a pessoa continuar aquela prática e eu ser até, às vezes, conivente com isso. Nossa, eu me casei, esse homem ele é agressivo com os meus filhos, e aí eu resolvi me separar dele, porque não estava dando. Aí a gente fez as pazes, ele voltou para casa, e agora que ele voltou para casa, eu já perdoei, então agora eu tenho que aceitar, vou fazer o quê? Não dá para fazer mais nada, então eu vou deixando. E eu começo a aceitar os erros dele, eu começo a ser até conivente com esses erros. E isso não tem a ver com o perdão. Não é para assumir essa postura quando há o perdão. O perdão também não é justificar o erro. Não, eu fiz isso, né? Quantas pessoas a gente percebe? Eu te ofendi porque você fez isso primeiro. Eu te maltratei porque você chegou atrasado. Eu fiz isso porque você é aquilo. Então, o ofensor, ele começa a justificar o erro dele, colocando a culpa em quem ele machucou, e às vezes essa pessoa que foi ofendida, ela tem essa baixa estima, ela tem essa desvalia, ela tem uma interpretação errada até de responsabilidades, e aí ela começa, então tá bom, não, mas ele fez isso, mas é porque ele queria meu bem. Não, mas ele fez isso porque eu provoquei primeiro. Então, não é justificar o erro. Outra coisa que é comum é as pessoas precisarem de respostas para perdoar. Esse é um desafio. Por quê? A gente precisa de respostas que vão me deixar confortável, que vai ser justificável. Eu preciso de uma resposta que eu entenda que ela é suficiente para essa prática. Já que nada justifica o erro, provavelmente eu nunca vou encontrar uma resposta. E, às vezes, se eu encontro uma resposta, essa resposta ela não é uma resposta boa. Às vezes, a resposta ela é pior do que não saber qual é a resposta. Então, é claro que assim, a pessoa... Eu estava falando aqui de espera, né? Então, a pessoa me deixou lá 4 horas plantada, esperando por ela. E ela chega, eu preciso de explicações, né? Porque aí, se ela me explica, aí facilita, né? Para a gente poder liberar o perdão. Ela vai, não, sabe o que é? É que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, ela me ok, então tudo bem, eu entendi. E a gente vai fazendo ali uma elaboração e vai passando, e aí facilita até o perdão. Mas eu não preciso, e não é bom, né? Que eu exija respostas e que essas respostas sejam suficientes na minha interpretação para que eu perdoe o outro. E essa busca, às vezes, é uma busca desesperada. A gente percebe isso até mesmo em comportamentos de traição, né? Onde a parte que foi traída, ela fica o tempo todo perguntando, mas como foi? Mas e isso? Mas por que você fez isso? Mas e por quê? Porque, assim, ela tenta entender o máximo possível disso para que ela se coloque em um lugar de segurança, para que, de repente, ela entenda até o que tem a ver com ela, o que ela pode fazer para se defender disso. Então, ela já está buscando respostas, tanto para poder elaborar o que passou, mas também como para se proteger de eventos futuros. Então, como a gente diz, perdoar não é fácil, mas é possível. O perdão, ele não vai amenizar o ocorrido. Na hora ali que ocorreu, doeu muito, mas com o tempo ele vai sim, trazendo alívio, ele vai amenizando e vai trazendo restauração. Então, o passado, ele exige de tempo para essa cicatrização, ele não é para erros futuros. A cada erro deve ser perdoado, e isso é muito importante, porque nós costumamos aí, falando de detox, é muito bom até para vocês praticarem, para nós praticarmos, eu costumo dizer que é muito bom para a gente fazer um balanço diário. O que aconteceu no meu dia? Quem me machucou? O que eu tenho que fazer com isso?
Porque quando eu resolvo as coisas desse dia, eu não vou armazenando. E quantas vezes, né, nós vamos deixando, a pessoa vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, não gostei, mas eu não falo nada. A pessoa pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá ótimo. Não, tranquilo, de boa. E aí vai passando, até o momento em que ele faz algo e que é a gota d'água. E a pessoa fala assim, não, mas eu só fiz isso. Ah, não é isso. Aí ela vai falar, mas aquele dia você fez aquilo, e isso, e aquilo outro, e aí junta e vira uma bola de neve, e aí esse perdão fica muito mais difícil. É muito importante que a gente solucione esses conflitos. A Bíblia fala assim, olha, basta cada dia o seu próprio mal. Então, resolve os males desse dia, nesse dia. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, né? Então, resolve esse conflito. A pessoa fez um mal para você, a pessoa é relevante na sua vida, é uma pessoa importante. Às vezes ela nem sabe o que está fazendo. E a gente vai armazenando e depois explode com ela. Então, ela tem o direito de saber aonde que ela está me machucando. Não aperta aqui que dói. Não mexe assim comigo porque eu não gosto. Não fala assim porque não é legal. A gente não aprende muito sobre isso, né? A gente aprende a colocar um sorriso no rosto e tá tudo bem, tá tudo bem. De repente, a gente está ali em um limbo de problemas e que estamos todos perdidos diante desses desafios de ter que perdoar. A gente não sabe mais nem como fazer isso, nem o que tem que perdoar. Então, perdoe o que tem que acontecer. E se no o que aconteceu? E se no futuro essa pessoa errou de novo, então, ok, agora é uma outra história. Então, eu não vou ficar me preparando para perdoar ela no futuro, porque a ansiedade ela já vai causar um prejuízo aí e já vai me trazer dificuldade para perdoar até esses erros passados. Então, resolva isso agora e todo ato ele tem que ser perdoado. Então, a energia que muitas vezes a gente usa, né, para perdoar, ela é com certeza menor do que a que a gente usa para manter essa raiva, as consequências que isso traz. Então, a falta de perdão, pessoas que conservam aí mágoa, ressentimento, eles tendem a modificar a nossa própria fisiologia física, né? A raiva, a mágoa vão aumentar significativamente a produção de cortisol. A gente já sabe que o cortisol é o hormônio do estresse, está relacionado aí com o sistema imune, porque ele vai influenciar o sistema imune, por causa da falta de perdão. Se você tem aí dificuldade em perdoar alguém, você está lembrando aí de algum conflito que você tem com alguém que você ainda não perdoou e que exija esse perdão, você pode olhar para a sua história clínica. Quais são as doenças que você carrega? A falta de perdão pode causar fraqueza, perda de massa muscular, altos níveis de colesterol, pode causar essa queda na imunidade que a gente falou, vai deprimir nesse sistema imune, pode causar dores musculares, dores de cabeça, problemas cognitivos, agravamento de ansiedade, depressão, maior probabilidade de desenvolver doenças cardíacas, por exemplo. O perdão, ele vai proporcionar alívio de sintomas depressivos, ele vai também influenciar a produção da serotonina, que a falta de perdão vai inibir. Então, o perdão, ele vai atuar como um protetor nesse processo readaptativo, até mesmo das relações interpessoais. Nós podemos falar de vários benefícios aqui quando a gente perdoa. As doenças psicossomáticas, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito delas, já falamos até ali na primeira live, né? O quanto as nossas emoções, elas sim são influenciadas, elas influenciam o nosso corpo nesse adoecimento e como o corpo também vai influenciar essas emoções e vice-versa. Então, é muito importante que a gente perdoe. Perdão, tem uma frase do padre Fábio de Mello, que eu gosto bastante, que ele fala, né, que perdoar é jogar fora o lixo que o outro deixou em nós. A Bíblia ela traz para a gente muitas recomendações acerca do perdão. E tem um texto que acaba tendo bastante olhar, às vezes até crítico, que é aquele texto aonde a Bíblia fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então, Pedro falou para Jesus, Senhor, eu tenho que perdoar quantas vezes? É até 7? E Jesus fala assim, não, 70 vezes 7. O que Jesus está falando para ele ali? Está falando da capacidade infinita que nós temos de perdoar. Nós podemos fazer isso. O perdão, ele não é seletivo. Ele não é uma capacidade apenas. Deve ser uma característica real nossa, inerente da nossa natureza, né? Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Lá também no livro de Mateus, Jesus, quando ele vai ensinar a oração, ele fala, olha, quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe essa pessoa, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Porque se vocês não perdoam as pessoas que ofendem vocês, como
que o Pai que está nos céus vai perdoar você. Então, Jesus está falando que o perdão, ele também é condicional. Nesse contexto, o que a gente consegue concluir? A gente consegue entender que eu alcanço um nível de compreensão de que eu e o outro estamos no mesmo patamar. Somos humanos, somos sujeitos e somos passíveis a erro, de que nós somos falíveis e que eu posso machucar as pessoas, assim como as pessoas me machucam, e que às vezes eu faço isso até mesmo sem querer. Então, quando eu oro, perdoo os meus pecados, assim como eu perdoo os que me ofendeu, como que eu faço essa oração se existe ressentimento em mim? Então, Deus está falando, olha, se coloca no lugar do outro, tem empatia. Isso vai ajudar a gente a oferecer perdão, porque eu vou entender que eu também machuco o outro. E isso acaba se tornando uma compreensão que facilita até mesmo eu oferecer esse perdão, às vezes até para mim mesmo. Eu sou humano e eu posso perdoar e eu também preciso ser perdoado, né? E quando eu sou agredido por alguém, é algo que a gente precisa pensar nesses momentos, é que, às vezes, essa agressão, às vezes, né, a agressão de forma geral, ela está falando muito mais sobre o outro do que sobre mim. Porque, como a gente disse, nada justifica. Por mais que eu faça alguma coisa, o outro ele não tem o direito, ele não pode, ele não deve, né, fazer o mal para mim, nem eu para o outro. E muitas vezes a gente justifica os nossos erros a partir dos erros dos outros. Então, quando eu começo a perdoar, eu estou protegendo o meu corpo. Eu estou me protegendo dos danos que o outro mesmo me deixou. Eu estou ressignificando isso. E o perdão, gente, é uma questão de decisão. Se eu não tomar a decisão de perdoar, eu não perdoo. E uma coisa que ficou muito assim na minha mente durante a minha história em relação ao perdão, eu sempre falei que eu era uma pessoa muito fácil de perdoar. Precisava ali de uns 2, 3 dias para elaborar o que aconteceu, principalmente dependendo de quem foi, como foi, mas geralmente ali 2, 3 dias já estava tudo certo. Às vezes não, era 2, 3 dias, não, um pouco mais acontecia. Mas no máximo 15 dias ali, já passava todo o ressentimento, a tristeza, já estava bem. Então eu costumava dizer que eu era uma pessoa fácil de perdoar. Até que um dia eu me peguei, né, e olhei para mim e eu vi que eu tinha realmente um ódio muito grande de alguém, tinha uma raiva, chegar perto daquela pessoa me fazia mal, tocar naquela pessoa me fazia mal. Para vocês terem ideia, e isso é muito comum também a gente perceber, até mesmo na clínica, né, das pessoas que vêm buscar tratamento, ajuda, eu tinha náuseas quando eu chegava perto dessa pessoa, de tão mal que ela me fazia. E eu olhei para mim e falei, pronto, eu não tenho chance, não vou para o céu, o que será de mim? Porque eu não consigo, e foram anos e anos sem conseguir perdoar. Até que um momento, graças a Deus, eu consegui liberar perdão para essa pessoa. Então, eu decidi. E eu falava para o Senhor, eu não gosto dessa pessoa, eu não quero ela perto de mim. Eu quero ela longe, mas eu preciso perdoar. E às vezes, quando a gente fala, eu perdoei, mas eu quero essa pessoa longe, eu não quero essa pessoa perto, porque eu não suporto que ela chegue perto de mim, que ela não pise no meu calo de novo. Será que eu perdoei? Dentro de tudo isso que a gente tem conversado, o que você está entendendo? Você realmente precisa perdoar? Vamos fazer um detox aí nesse corpo e liberar esse perdão? Né? O perdão, ele precisa ser realmente compreendido. Então, a gente vai falar de uma psicoeducação. Eu compreendo o que eu carrego, eu compreendo quais os efeitos do que eu carrego no meu corpo, na minha mente, qual é o ciclo de raiva, de ódio, né, de ressentimento, o que eu posso fazer para quebrar isso? Quando a gente é ferido, né, nós temos um sentimento de impotência, de injustiça, como a gente falou, e aí o meu cérebro ele vai registrar ali nessas estruturas límbicas, né, que é onde vai armazenar tudo isso de uma maneira que não vai expirar, está ali armazenado. Então, mesmo que eu não me lembre, qualquer situação que se assemelhe àquela que a gente falou no início, vai ser um gatilho e eu vou reagir com raiva de novo. Então, quando eu começo a ressignificar essa história, né, a minha mente ela vai sair dessa programação e não só o que ofendeu primeiro, mas todas as outras pessoas que tiverem um relacionamento comigo, elas vão ser também influenciadas por esse perdão, por essa empatia. Então, gente, perdão não é sinal de fraqueza. Muitas pessoas entendem que sim, que é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Eu preciso ser muito forte, eu preciso tirar essa força de dentro para que eu atue, né, de uma maneira direta na ressignificação dessa história. Eu não quero conservar dentro do meu sangue, dentro do meu corpo, esse veneno que o outro me deu. E que nunca vai atingir a outra pessoa, vai atingir a mim. E eu preciso realmente aliviar isso. Então, nós precisamos assumir uma nova postura agora. E essa nova postura, ela inclui várias mudanças.
né? No afeto, no cuidado, no olhar, na paciência. Uma coisa que é comum, às vezes, é a pessoa que machuca a gente, ela pede perdão, e eu tenho tanta dificuldade em perdoar, eu tenho ali um nível de dificuldade em perdoar, que eu fico constantemente lembrando ela desse problema que ela fez. Sempre trago à tona. A Bíblia diz que quando nós pedimos perdão pelos nossos erros, quando nos arrependemos e pedimos perdão, Deus lança no fundo do mar esses pecados e já não se lembra mais. Ah, mas a gente lembra. A gente lembra muito bem, tanto os nossos próprios erros como os dos outros. E aí, Jesus falou para os discípulos, né? Fala para a gente também, sejam pescadores de homens, mas não, a gente vai se tornar o quê? Pescadores de pecados. E vai buscando, e fica ali. E a pessoa está lutando, porque ela não quer mais lembrar disso, ela já pediu perdão, Deus já trabalhou com ela isso, ela já está bem, mas a gente fica ali constantemente lembrando ela sobre esse pecado. Então, além de eu não perdoar, às vezes eu causo esse mal na pessoa, né? Deus já perdoou. Ah, mas eu não perdoei, não. Então, você tem que lembrar. Um comportamento que a gente deve usar também, que vai ajudar a liberar perdão para alguém, quando a gente vai entender a respeito do significado do texto bíblico, né? Que está ali no livro de Romanos, onde vai falar, olha, não paga ninguém com o mal, dentro do que for possível, né? Pague o bem dentro do que for possível, não. Não paguem o mal com o mal, dentro do possível, tende paz com todos, apazigue a raiva das pessoas, é isso que ele está falando, faça o possível para você ficar tranquilo com as pessoas, para você ter bons relacionamentos. Vai falar, a mim que pertence a vingança, é eu que vou saber o que fazer. Então, se o seu inimigo tiver fome, dá a ele de comer, se ele tiver sede, dá de beber. E não é com uma sensação de que você vai fazer isso é porque eu sou o melhor. Ah, porque agora ele vai ver, ele não precisa de mim, eu vou dar só para ele ver que eu não sou igual a ele. Não, a Bíblia fala com um carinho, né, com um amor, eu vou oferecer isso. Fala assim, olha, vença o mal com o bem. E é possível a gente vencer o mal com o bem. Existia um ritual egípcio, onde a pessoa que fazia alguma coisa errada, publicamente ela andava com tipo uma bacia em cima da sua cabeça, com brasas vivas, né? Então a Bíblia ela até traz para a gente, falando para a gente colocar brasas sobre a cabeça do nosso inimigo. Isso acaba sendo interpretado como a pessoa que acabou de ferir, quando ela recebe uma atitude positiva do outro, ela começa a ter sua consciência pesada, ela começa a ter uma avaliação de consciência, e aí ela começa a sofrer por esse comportamento, mas ela começa a desenvolver um sofrimento que vai levar ela à vergonha, vai levar ela ao arrependimento, à compreensão de que ela não deveria ter feito aquilo. Então, vai ajudá-la a compreender o que ela fez, de que foi errado. Nessa perspectiva, a pessoa ela vai ser, então, corrigida, que é o que a vingança não faz. Ela vai ter essa postura ali com uma correção. E se eu fizer o mal, ela não vai fazer isso, ela vai continuar. E é interessante que as pessoas que fazem mal para a gente, elas estão preparadas para receberem o mal também. Quando eu faço o bem para ela, ela fica desnorteada, ela fica desorientada. E até ela entender tudo isso, quantas histórias a gente poderia compartilhar aqui de situações onde as pessoas elas receberam o bem diante de um mal que ela fez e ela teve a sua vida transformada a partir disso. Então, colocar brasas vivas sobre a cabeça do outro não traz a ideia para a gente de vingança, mas traz a ideia de cuidado, de um ato de amor e não de maldade. Então, para a gente terminar aqui, quais os benefícios a gente vai ter ali quando a gente perdoa? Vai viver melhor, vai fortalecer o sistema imune, que a gente falou, vai melhorar os pensamentos ruminantes, vai diminuir o risco de infarto, de desenvolver doenças psicomáticas, vai favorecer a cura ou a prevenção de ansiedade, depressão. Para você saber se você precisa ou não perdoar alguém, nessa semana que estamos propondo para você esse detox mental, essa liberação desse corpo, dessa mente, né, dos prejuízos. Então, estamos mudando aí a dieta alimentar, estamos também trazendo algumas propostas para você em relação a essas questões emocionais, para que você seja, assim, revigorado, para que você seja liberado dessas coisas ruins que você tem carregado aí. Avalie quem precisa ser perdoado na sua história. Para e pensa um pouquinho, quem que você precisa perdoar? Você sente culpa? Você não consegue receber perdão nem dos outros, nem seu mesmo?
Tem alguma coisa que você fez lá no seu passado, que vira e mexe, vem à tua mente, e você não se perdoa por isso? Você vive usando palavras de desvalia a seu próprio respeito, né? Palavras pejorativas, você vive usando a seu respeito. Qual é a história que você precisa ressignificar? Você já tentou fazer isso de algumas vezes e não conseguiu? Busca ajuda. Você consegue fazer isso? Então, lute. Nunca tentou? Tente. Vá aos pés do Senhor, né? Entregue a Ele. Não é justo a gente querer de nós mesmos comportamentos que nós só conseguimos enxergar agora porque eu estou em um lugar diferente. Hoje, daqui da onde eu estou, do futuro, eu olho para o meu passado, eu me arrependo por algo que eu fiz. Mas quando eu estava lá, era o que eu achava que era certo, ou que eu recebi condições para fazer, ou eu sabia que era errado e eu fiz mesmo. Mas por que que eu fiz o que eu fiz? O que eu estava recebendo? Qual era a minha estrutura? Tem tantas coisas que, se a gente fosse falar disso aqui, a gente ia ficar um tempão. Então, avalie quais os empecilhos estão interferindo no seu auto-perdão ou no perdão para o outro. É o orgulho? É a raiva? É o medo? O que está interferindo? Interprete isso, busque o que você tem de ferramentas para ir e oferecer perdão ou para receber perdão. Qual que é a sua responsabilidade na reconciliação? O outro está ali buscando ser reconciliado o tempo inteiro, mas você não aceita porque você está com medo dele te trair de novo. Eu sinto muito em te dizer, ele vai te trair de novo, de um jeito ou de outro, porque ele é humano, que ela é humana. Assim como você também vai fazer isso. Então, se coloque nesse lugar de usufruir dos benefícios que o perdão oferece e busque em Deus força para perdoar, porque realmente não é fácil. Quem já foi traído sabe que não é fácil perdoar. Jesus, ele foi traído e ele trouxe isso, mostrou para a gente vários aprendizados. E é ele que falou, olha, paga o bem com o bem que vai dar certo. Você vai ver, você vai ter saúde. Falou, perdoa que é sucesso. Quebra esse orgulho, tá bom? Qual que é a relevância do agressor na sua vida, na sua história? É uma pessoa, às vezes é uma pessoa tão importante, geralmente é uma pessoa tão importante pra gente, e era só eu ir ali, né? Pedir desculpas para ela, aceitar as desculpas dela, e a gente teria ali novamente esse relacionamento. Quantas pessoas importantes a gente perde, porque a gente não quer se submeter ou achar que estamos nos humilhando, né? Não quero me humilhar, então eu acabo rompendo esse relacionamento de confiança. Por que você tem dificuldade de perdoar? Quem foram os seus primeiros traidores? Quem foram as primeiras pessoas na sua história de vida, desde lá da sua infância, principalmente nos seus primeiros anos? Quem foram as pessoas que te machucaram, que te trouxeram essa resistência em oferecer, ou em receber, em dar perdão? Analise isso. Tente ressignificar esses eventos. Assuma o compromisso, né, de não ficar falando sobre essa dor o tempo todo para o outro. Vai lá no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, faz como a Bíblia diz, né? Vai lá em secreto, fala com o seu pai em secreto, conta tudo para Deus. Fala, Senhor, essa pessoa aqui, o Senhor sabe, esse seu filho, o Senhor deu um jeito, que fez isso e isso comigo, eu não vou fazer nada. E eu preciso perdoar, então me ajuda, porque de mim mesmo eu não perdoo, não. De mim mesmo eu vou fazer um bocado de coisa ruim. Então entregue para Deus e peça forças para que Ele te ajude. Pare de ficar pescando esses pecados, como a gente falou, né? Evite ficar remoendo esses pensamentos, esses eventos. Mude o foco para que você tenha aí uma maneira mais saudável de lidar com isso. Respeite o tempo, mas também não fique só esperando por ele. Quanto tempo já passou desde que isso aconteceu, né? Como eu falei, expresse o que sente para o agressor. Às vezes, só da gente falar, a gente já se alivia. E fale, expresse isso de maneira adequada, né? Sem agressão, sem irresponsabilidade. Nunca a gente consegue corrigir um erro causando outro erro. Não dá para fazer a coisa certa do jeito errado e nem a coisa errada do jeito certo. Confesse os seus erros. Pare de errar, pare de ficar com as pessoas, assuma a sua responsabilidade. Por que você vive caindo nesse erro e depois tem que ficar se desculpando, né? Foge desse caminho. Se você não consegue, não tem forças para isso, foge. Isso não tem a ver com capacidade, como eu falei, pode ter a ver com estrutura. Qual estrutura você recebeu? Tem coisas que a gente não vai poder enfrentar, mesmo que a gente vai perder. São batalhas que não foram feitas para nós, então foge dessa batalha. Mas se é uma batalha que você pode enfrentar, enfrenta, desafia, usa a palavra, né? Uma coisa que é bem importante em relação ao perdão,
Pare de ficar ouvindo mal das outras pessoas ou falando mal das outras pessoas. Como muitas vezes a gente nutre sentimentos ruins dos outros porque alguém vem e fica falando desse outro para mim. E aí, eu nem sei se isso é verdade ou não, mas eu confio aí na pessoa que está me falando, mas de qualquer forma, a pessoa que está falando mal de outra pessoa para mim, ela me ama? Ela está preocupada comigo? Porque ela está plantando no meu coração uma semente venenosa que ela nunca poderá remover. Então, se o errado é o outro que ela está falando mal, ela é o quê? Às vezes ela está tentando me defender, mas ela está me prejudicando muito mais. Então, não se permita ouvir mal de ninguém e não fale mal de ninguém também. Por favor, para que a gente não acumule mais coisas ainda que precisem ser perdoadas. E, por fim, não conseguiu, está com dificuldade em perdoar, está com ressentimento, busque ajuda. Porque como que o nosso coração ele vai ser preenchido de coisas boas enquanto a gente estiver guardando coisas ruins? E a Bíblia, ela fala, né? Tem um tempo para tudo. Lance fora tudo que você precisa lançar. Tem uma última coisa que eu queria compartilhar com vocês, né? Tem uma frase de Tertuliano que ele fala assim, olha, se você quiser ser feliz por um instante, vai lá e se vinga. Mas se você quiser ser feliz a vida toda, é só você se vingar. Que aí você vai conseguir esses resultados. Então, tudo que a gente trouxe hoje para essa proposta, né, do detox, o importante é que a gente aprenda que o perdão ele é extremamente necessário, tanto para que eu receba o perdão de Deus, tanto para que eu me alivie desses fardos, para que eu desintoxique a minha mente, o meu corpo seja aí prevenido, né, para que ele seja liberto de doenças, para que a minha vida seja melhor, eu preciso perdoar. Então, se você tem dificuldade em perdoar, a gente deixou aqui algumas dicas, falamos um pouquinho a respeito do perdão, e é claro que se nós formos falar ainda mais sobre o perdão, se for falar sobre as complexidades, né, todas que o perdão ele sugere, demoraríamos muito tempo aqui falando, mas é isso. Então, espero ter conseguido explicar para vocês um pouco a respeito desse assunto tão complexo. Espero que esse conteúdo ele seja benéfico, né? Que ele seja aproveitado dentro do que for possível e que Deus abençoe e o auxilie grandemente aí na prática do perdão, na recepção do perdão, em perdoar, em receber o perdão dos outros também, ok? Eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento, para que a gente entregasse os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação aos outros. Nesse momento, a gente possa dirigir os nossos pensamentos a Deus e pedir para Ele nos fortalecer, para perdoar, nos ajudar a lidar com essas cicatrizes também que foram deixadas, né? Com as consequências que a traição deixou em nós, que são consequências muitas vezes pesadas de carregar. Que o Senhor Ele nos ajude a lidar com tudo isso. Então, convido você a orar comigo nesse momento. Oremos. Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, o Senhor sabe a proposta e os motivos pelos quais estamos aqui. E não éramos para falar sobre perdão hoje, na realidade ficaria para um outro dia da semana, mas por fim, por conta de alguns imprevistos, foi sobre ele que nós falamos. Entendemos que tudo tem um propósito, então provavelmente era o que deveria ser falado realmente. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a perdoar. Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora ou que vão nos ouvir depois têm dificuldade em perdoar? O perdão, como nós falamos, é um milagre. Ele não é possível quando olhamos para a nossa natureza humana, a nossa condição. Nós sabemos que ele é possível unicamente quando estamos apegados ao Senhor. Quando acreditamos nas tuas promessas de nos fortalecer, de estar conosco em todos os momentos, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ele é possível quando eu coloco-me no lugar do outro, e eu sei que eu também sou falha, e quantas vezes eu erro com as outras pessoas e erro até com o Senhor também. Então, nos ajude, Senhor, mesmo que seja difícil, sabemos que é possível, ele é necessário. Nessa semana que estamos trabalhando aí, esse detox, para que o nosso corpo, a nossa mente, ela esteja limpo dessas coisas que nós vamos guardando, esses ressentimentos, raivas, e que muitas vezes causam doenças físicas, emocionais, causam conflitos até mesmo espirituais. Nos ajude a nos libertar de tudo isso, para que possamos ressignificar a nossa história. E nos ajude também a identificar até onde nós conseguimos ir, quais as pessoas podem nos ajudar, que também possamos nos tornar humildes em buscar ajuda para alguma coisa que não conseguimos fazer, reconhecer os nossos erros
reconhecer o quanto também ferimos as outras pessoas, nos ajude a lidar com as consequências pelas marcas que foram deixadas em nós, pelas feridas que nos causaram. Por favor, Pai, não é fácil, mas nos ajude a lidar com essas consequências. E ajude também as pessoas que nós já machucamos. Tenha misericórdia delas, que elas também possam se sentir amparadas pelo Senhor e ter também as suas histórias ressignificadas. Pedimos essas bênçãos e suplicamos unicamente pelos méritos de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Muito bom estar com vocês. Obrigado aí pela paciência, pela presença. Espero que vocês tenham gostado, né? O que tenham aprendido um pouquinho mais a respeito do perdão, o que dá para fazer com todo esse aprendizado, que você tenha aí benefícios e que você usufrui deles, ok? E durante toda essa semana a gente vai conversando. Olá, André, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Beleza. Nós temos um comentário que foi feito, eu prefiro não emitir o nome, foi feito no chat, de mensagem direta. Temos uma pergunta. A mesma pessoa que fez o comentário também disse que foi maravilhoso ouvi-lo. Então, não sei se você acabou respondendo, porque ela fez o comentário bem no começo da mensagem. Não, eu não vi nenhuma... Não sei, de qualquer forma, se você achar que foi respondido, não sei. Ela diz assim: tenho várias feridas, aos quais me deixaram uma adulta insegura. Seria esse não exatamente uma pergunta, eu acredito. Uhum, do comentário. Sim, eu falei um pouquinho sobre isso, né, que como essas feridas, elas deixam consequências, como a gente falou, às vezes consequências graves, consequências que são irreversíveis, mas no caso da insegurança, como consequência de uma ferida, quando eu trabalho adequadamente a cicatrização dessa ferida, sabe, doutor Guilherme, um exemplo que a gente pode dar é uma fratura. Acontece uma fratura, hoje em dia é mais comum fazer cirurgia, colocar ali o gesso para que essa fratura ela seja corrigida adequadamente. Antigamente, essa correção ela era feita diferente. Então, fica uma cicatrização mal curada, né? Fica um problema ali que não foi cicatrizado direito, uma correção que não foi adequada. E a pessoa vai carregar consequências. E tem situações na vida futura que não tem o que fazer, não dá para reverter, mesmo que a pessoa ali faça uma nova cirurgia, já foi, isso já consolidou, não tem o que fazer. Porém, muitas vezes a gente volta lá, como eu falei, abre lá o lugar que está ainda supurado e trabalha esse lugar, e é possível, sim, se tornar uma pessoa segura. Tem grandes possibilidades. Então, se buscar ajuda para ressignificar essas feridas, elas têm uma grande chance de serem curadas, de serem tratadas. Deus seja louvado. Tem várias mensagens de agradecimento, de elogios. Tá? No YouTube nós temos uma pergunta, propriamente dita. Diz assim: eu perdoei, mas não quero ter intimidade mais com a pessoa. Estou errada? Então, aí depende, né, de algumas coisas, como a gente falou. Quando lembra desse sofrimento, existe dor, essa decisão de não ter intimidade com essa pessoa é porque você não confia nessa pessoa por causa do mal que ela fez a você? Então, dentro do que a gente conversou hoje, se você fizer essas perguntas para si e identificar que ainda existe dor, e é o que eu falei, dependendo do grau de intimidade, dependendo do risco de vida, realmente a gente tem que evitar. E tem pessoas que vão machucar a gente o tempo todo, e é o que a gente disse, a gente precisa de um distanciamento seguro. Mas eu preciso saber se eu perdoei realmente. Existe algum ressentimento? Porque às vezes o distanciamento ele é consequência de um ressentimento que ainda existe. Quando eu lembro do que a pessoa fez, quando eu falo sobre isso, eu sinto algo, eu sinto dor, eu sinto que ainda existe uma mágoa, eu quero chorar, eu quero reagir. O que eu sinto quando eu lembro desse evento? Os nossos sentimentos, eles vão falar bastante, as emoções, para ajudar nessa interpretação, se houve perdão ou não houve. Então, somente entendendo melhor sobre isso, para a gente dizer está errado ou não. Porque se é uma pessoa que era vítima, por exemplo, de uma agressão importante, ela está certíssima manter distância dessa pessoa. Agora, se esse outro ele não oferece ameaça, né, não ameaça desse tipo, será que está certo? Qual que é esse vínculo? Qual que é a dor que ela carrega ainda? Então, são coisas que precisa pensar para saber se houve ou não perdão.
Então, acredito que é isso. Né? Isso. Tem aquela experiênciazinha lá que eu coloquei da ferida, né? Tem a cicatriz. A cicatriz não é para doer mais, né? Isso. No princípio, não. Se está bem cicatrizado, né? A não Uhum, ser que infeccione ou inflame, mas a princípio não é para doer, não. uhum, Até porque perde sensibilidade. exato. Não temos assim perguntas ou comentários a mais. O restante são todos observações observações e gratidão, né, quanto à palestra. Que bom. Que Deus nos use, então. Amém. É isso. A minha próxima participação é na quarta, Na né? quarta-feira. Uhum. E a gente se vê novamente. Deus abençoe aí que todo esse conteúdo faça diferença para a proposta que a gente tem trazido, né, para todo mundo e para nós também. Cada vez que a gente fala, a gente também aprende e vai reforçando em nós mesmos, né? Tudo isso e essas necessidades. Deus abençoe. Vamos então concluindo. Muito obrigado a todos pela presença, aqueles que ainda vão ver também essa palestra gravada. Grato pelo privilégio de podermos servir. Tá? Vamos assim então concluindo mais um dia do detox de saúde mental, limpando o cérebro integralmente. Agradecemos ao Senhor e a cada um que esteve presente, agradecemos a André, ao Alain, aí pela prestatividade e a amizade dedicada a cada um. Nos vemos amanhã, agora é a hora de irmos descansar. É durante o sono, o descanso, que o detox realmente ocorre. Tá? É onde a limpeza orgânica, a depuração é maior, tanto da mente como do corpo. Vamos aproveitar aí, então, e vamos dormir cedo hoje. Abraço, Deus os abençoe a todos. Encerrando aqui a transmissão. Até, Deus abençoe.